sabia que a Bíblia fala sobre 3 céus distintos? A palavra céu, na Escritura, não se refere apenas ao espaço acima de nossas cabeças. Existem camadas diferentes desse conceito que, quando entendidas, podem transformar nossa visão espiritual. No vídeo de hoje, vamos explorar o significado de cada um desses céus e como eles impactam a nossa caminhada de fé. Céu 1. O céu visível, o firmamento criado por Deus. O primeiro céu é o céu visível, aquele que está diante dos nossos olhos e que podemos observar todos os dias. É o céu que forma o firmamento, uma parte essencial da criação que, segundo a Bíblia, foi criada no 2º dia da criação, conforme Gênesis 1, 6 a 8. Quando olhamos para cima, vemos o sol, as nuvens, as estrelas e a lua. E tudo isso faz parte desse primeiro céu. Ele não é apenas uma vastidão de espaço ou uma tela que está acima de nós. Ele tem um propósito claro dentro do plano divino. Em Gênesis 1, 6 a 8, Deus separa as águas acima do firmamento das águas abaixo dele, estabelecendo assim o céu físico. Esse firmamento, que é o espaço entre a terra e o que está acima dela, é como um cenário perfeito que Deus criou para que a terra fosse habitável e para que a vida humana pudesse prosperar. O céu, então, é um elemento de ordem e beleza que revela o poder criador de Deus. Quando ele disse, haja luz, ele não estava apenas criando a luz física, mas também organizando o cosmos de maneira que refletisse sua majestade e soberania. Além disso, em Salmo 19, versículo 1, vemos que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. O céu visível, em sua vastidão e magnificência, serve como um testemunho diário da grandeza de Deus. Cada estrela que brilha no céu, cada nuvem que passa, cada pôr do sol e cada amanhecer são manifestações da glória do Criador. A natureza no céu, com sua complexidade e harmonia, é uma evidência de que existe um designer por trás de tudo. No entanto, esse primeiro céu não é apenas uma obra de arte divina. Ele tem um papel funcional no mundo criado. O céu regula os ciclos da terra, determinando os dias e as noites, as estações do ano e o clima. O sol, a lua e as estrelas têm funções específicas, como dar luz ao dia, marcar os tempos e as estações, e até servir como sinais de tempos específicos, como é o caso do calendário lunar para festividades judaicas, por exemplo. O céu físico é, portanto, o palco onde Deus atua, onde ele governa e sustenta a ordem de sua criação. O céu visível também é mencionado como um lugar de sinais e maravilhas. Em Apocalipse 12:1, por exemplo, é descrita uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, uma visão simbólica, mas que também faz referência a como o céu físico pode ser um meio para revelar significados espirituais mais profundos. Dessa forma, o primeiro céu é como uma tela onde Deus não apenas criou os elementos básicos da terra, mas também onde ele continua a revelar seu caráter e seu plano eterno para a humanidade. Além disso, Jesus Cristo, ao ensinar sobre o reino de Deus, frequentemente se referia ao céu físico de maneiras que conectavam a realidade espiritual. Por exemplo, em Mateus 6, 9 a 10, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, vemos que o céu, embora seja visível e físico,
também tem um paralelo com a ordem espiritual de Deus. O céu físico nos aponta para uma realidade maior, a realidade do reino de Deus, que transcende o que podemos ver com nossos olhos. O primeiro céu, portanto, é mais do que apenas um espaço vazio acima de nós. Ele é um espaço que fala diretamente ao nosso coração sobre o poder, a ordem e a beleza de Deus. Quando olhamos para o céu, podemos meditar sobre a imensidão do universo, sobre o fato de que Deus criou tudo isso com um propósito, e sobre como Ele sustenta todas as coisas com Sua palavra. É uma ferramenta pedagógica de Deus que usa a grandiosidade do céu visível para nos ensinar sobre sua grandeza e soberania. Por outro lado, o céu visível também nos desafia a refletir sobre nossa própria posição no mundo. O salmista, em Salmo 8, 3-4, faz uma profunda reflexão ao olhar para os céus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem, para que com ele te lembres. Aqui, vemos que o céu físico, além de nos maravilhar, nos faz perceber a nossa pequenez diante da imensidão do cosmos. É um convite a nos humilharmos diante da grandeza de Deus, reconhecendo nossa fragilidade, mas também a nossa dignidade de seres criados à imagem e semelhança do Criador. Por fim, o céu visível também é um lugar de esperança. Quando vemos o sol nascer ou se pôr, quando observamos o céu cheio de estrelas, somos lembrados de que o ciclo da vida continua. Deus, que criou o céu e a terra, é o mesmo que prometeu restaurar todas as coisas no fim dos tempos. O céu, com sua beleza e ordem, nos aponta para a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor ou morte, conforme descrito em Apocalipse 21, 1-4. O primeiro céu, embora temporário e sujeito à corrupção, nos aponta para a esperança da eternidade com Deus. O primeiro céu, o céu visível, é uma das maiores manifestações do poder e da sabedoria de Deus. Ele nos ensina sobre a criação, sobre a ordem divina e nos lembra constantemente da grandeza do Criador. Cada vez que olhamos para o céu, somos convidados a refletir sobre nossa vida diante de Deus, a reconhecer sua soberania e a encontrar esperança na promessa de um futuro eterno com Ele. Ao compreendermos a profundidade do primeiro céu, somos chamados a adorar, a confiar e a esperar, sabendo que tudo o que vemos é apenas um reflexo da perfeição do plano divino para o universo e para as nossas vidas. Agora, você deve estar se perguntando: se esse é o céu físico, quais são os outros dois céus? Fique comigo, pois a resposta vai além do que você imagina. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa jornada espiritual. Céu 2, o céu espiritual, o campo de batalha invisível. O segundo céu é o céu espiritual, que não é visível aos nossos olhos, mas que tem um impacto profundo sobre a nossa realidade cotidiana. Ele é descrito como o espaço onde as forças espirituais, tanto boas quanto más, operam e interagem com o mundo físico. Esse céu não é um lugar físico ou geográfico, mas sim uma dimensão espiritual que influencia diretamente a nossa vida de fé. Ao contrário do primeiro céu, que vemos com os nossos olhos, o céu espiritual é muitas vezes invisível e oculto, mas suas repercussões são sentidas de maneira clara e poderosa. Na Bíblia, encontramos várias referências ao céu espiritual, especialmente quando se fala sobre os poderes e as autoridades espirituais. Em Efésios 6:12, Paulo escreve:
Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui, o apóstolo revela que existe uma guerra espiritual em andamento, que se passa no céu espiritual. Não se trata apenas de uma luta entre os seres humanos, mas de uma batalha invisível, onde as forças do mal tentam influenciar os acontecimentos na terra, e as forças do bem, lideradas pelos anjos de Deus, tentam prevalecer para cumprir o plano divino. O céu espiritual, portanto, é um campo de batalha, onde a fé e as orações dos cristãos desempenham um papel crucial. Quando os cristãos oram, não estão apenas falando palavras vazias ou pedindo por algo que desejam na terra. Eles estão se conectando com o céu espiritual e, em muitos casos, estão guerreando espiritualmente contra as forças do mal. Em Daniel 10, por exemplo, vemos uma visão impressionante de um anjo que luta contra forças espirituais malignas para trazer uma resposta de Deus à oração de Daniel. Isso nos ensina que muitas vezes as respostas às nossas orações podem ser retardadas por forças espirituais em batalha. Em 2 Coríntios 10, 3-5, Paulo escreve sobre as armas espirituais que os cristãos devem usar para lutar contra essas forças, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essas armas espirituais, como a oração, o jejum, a palavra de Deus e a fé, são essenciais para a vitória no céu espiritual. Elas não são armas físicas, mas espirituais, que têm o poder de destruir fortalezas espirituais, derrubar mentiras e enganos e trazer liberdade para as pessoas. Este céu espiritual também está intimamente ligado à presença e ao poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nos dá poder para vencer as forças do mal que operam no céu espiritual. Ele nos ensina a discernir o que é de Deus e o que não é, e nos guia na batalha espiritual diária. Em Romanos 8, 26-27, lemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajudando em nossas fraquezas e orações. O Espírito Santo é uma força poderosa que age no céu espiritual, ajudando-nos a entender as profundezas de Deus e a combater as forças espirituais malignas que tentam nos desviar do caminho da verdade. O céu espiritual também está relacionado à atividade dos anjos. Em Hebreus 1:17, lemos que não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são enviados por Deus para ajudar os cristãos na luta espiritual, oferecendo proteção, orientação e intervenção divina. Eles não são seres distantes ou irrelevantes, mas são trabalhadores do céu espiritual que desempenham um papel ativo no cumprimento dos planos de Deus para os seus filhos. Quando oramos, podemos pedir a Deus que envie seus anjos para nos proteger, nos guiar e nos fortalecer na batalha espiritual. Outra importante dimensão do céu espiritual é que ele é o local onde as bênçãos espirituais estão guardadas para os crentes. Efésios 1:3 nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Isso significa que, embora as bênçãos físicas que precisamos na Terra, como saúde, recursos e relacionamentos, sejam importantes, a Bíblia enfatiza que as bênçãos espirituais nas regiões celestes são de maior valor e importância. Elas incluem o perdão dos pecados, a paz com Deus, a sabedoria espiritual, o discernimento, a capacidade de resistir às tentações e a esperança da vida eterna. O céu espiritual, então, é um lugar de intensa atividade, onde se desenrola uma batalha entre o bem e o mal, e onde as orações e ações dos cristãos têm um impacto direto. Não devemos ver o céu espiritual como um conceito abstrato ou distante. Ele está presente em nossa vida diária e tem um efeito tangível sobre como vivemos, pensamos e agimos. A maneira como respondemos a Deus, como nos engajamos em oração e como usamos as armas espirituais que Ele nos dá, tem consequências reais para o nosso crescimento espiritual e para o cumprimento do seu plano em nossas vidas. O céu espiritual é uma dimensão que exige nossa vigilância constante. Ele é o campo de batalha onde os crentes devem estar preparados para lutar, sabendo que a guerra espiritual não é contra pessoas, mas contra as forças invisíveis do mal. Contudo, também é um lugar de esperança, porque sabemos que, através de Cristo, já somos mais que vencedores. O Espírito Santo nos dá poder, os anjos nos auxiliam e as orações dos santos têm grande eficácia. Quando compreendemos a realidade do céu espiritual, podemos viver de forma mais consciente da presença e do poder de Deus, equipados para enfrentar os desafios espirituais da vida com fé e confiança em sua vitória final. Você já imaginou como esse céu invisível pode afetar sua vida cotidiana? Quando você ora, você está, de certa forma, acessando esse céu. E o melhor, você tem acesso direto ao Criador. Mas, e o terceiro céu, onde ele se encaixa nessa história? Continue assistindo para descobrir. Céu 3. O céu celestial, o reino eterno de Deus. O terceiro céu é o céu celestial, o lugar mais sublime, onde habita a presença direta de Deus. Esse céu não é acessível aos nossos sentidos físicos ou intelectuais em sua totalidade, pois é um reino espiritual além da compreensão humana. No entanto, as Escrituras nos oferecem glimpses desse lugar, descrevendo-o como um reino eterno e glorioso, onde Deus é adorado e sua presença é vivida em sua plenitude. O terceiro céu é a morada de Deus, o lar eterno para os justos, o lugar onde o sofrimento e a morte não têm mais poder, e onde a paz e a alegria são completas. Em 2 Coríntios 12, 2-4, o apóstolo Paulo relata uma experiência pessoal profunda e misteriosa, dizendo: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar." Paulo descreve o terceiro céu como um lugar de experiência indescritível, um paraíso onde ele teve um vislumbre da realidade celestial, mas não podia expressar com palavras humanas a grandeza do que viu. Esse terceiro céu é, portanto, um lugar que transcende toda a nossa experiência terrena. Em Apocalipse 21, 1-4, lemos sobre a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde as coisas antigas terão passado
e Deus habitará com seu povo em um estado de paz perfeita. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Neste novo céu, onde habita a cidade santa, a nova Jerusalém, as marcas da queda e da corrupção serão totalmente removidas. Não haverá mais sofrimento, doença ou morte, pois a redenção de todas as coisas será completa. Esse céu celestial não é apenas um lugar, mas uma realidade em que a relação entre Deus e a humanidade é restaurada em sua totalidade. Deus estará com seu povo e a sua presença será a fonte de toda a alegria e satisfação. A nova Jerusalém será a morada eterna, onde todos os que foram salvos através de Cristo viverão em comunhão eterna com o Senhor. No terceiro céu, a glória de Deus brilhará de uma forma indescritível, tornando tudo ao seu redor radiante e puro. Em Apocalipse 21:23 lemos: A cidade não necessita do sol nem da lua para a iluminarem, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus será tão intensa e pura que não haverá necessidade de luz natural ou artificial. Sua própria presença será suficiente para iluminar toda a criação. Esse céu celestial é descrito como um lugar de imensa luz, de pureza absoluta, onde Deus é o centro de tudo e sua presença é vivida de forma plena e constante. O céu celestial também é um lugar de perfeita adoração e louvor. Em Apocalipse 4, João descreve uma visão do trono de Deus no céu, onde os anjos e os anciãos se prostram diante do Senhor, proclamando sua santidade e sua soberania. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No céu celestial, a adoração é incessante e completa. Os redimidos, os anjos e todas as criaturas do céu rendem glória e honra a Deus, reconhecendo sua majestade e soberania eternas. Este céu celestial é o destino final de todos os que colocam sua fé em Cristo Jesus. Jesus, em João 14, 2-3, promete aos seus discípulos: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. O céu celestial é o lugar preparado por Jesus para aqueles que são seus seguidores. É um lugar onde eles experimentarão a totalidade de sua presença e onde, finalmente, serão livres das limitações da carne e das dificuldades da vida terrena. Embora não possamos compreender plenamente o céu celestial em toda a sua glória e beleza, a Bíblia nos dá vislumbres desse lugar para nos dar esperança e ânimo. Em 1 Coríntios 2:9,
Paulo nos lembra que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu celestial é indescritível e vai além da nossa capacidade de imaginação. No entanto, ele é real e certo, e todos os que creem em Cristo terão a alegria de experimentá-lo em sua plenitude. Além de ser um lugar de adoração, luz e paz, o céu celestial também é um lugar de plenitude e de realização de todos os desejos mais profundos da alma humana. Em Apocalipse 7:16-17 é dito: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. No céu celestial, todas as necessidades humanas serão supridas de maneira plena. Não haverá mais dor ou angústia, mas somente a perfeita satisfação na presença de Deus. Este céu é, portanto, um lugar de grande esperança para os cristãos. É o lugar onde todos os sofrimentos, dificuldades e limitações da vida terrena serão finalmente resolvidos. O céu celestial é o fim glorioso da jornada cristã, o lugar onde os fiéis experimentarão a alegria eterna e a comunhão plena com Deus. Ao refletirmos sobre o céu celestial, somos chamados a viver com os olhos voltados para o futuro, com a esperança firme de que nossas vidas na terra são apenas um preparo para a glória eterna que nos aguarda. O céu celestial é o destino final e glorioso para todos aqueles que seguem a Cristo. É o lugar de perfeita comunhão com Deus, onde a dor, o sofrimento e a morte são abolidos, e a luz, a paz e a alegria prevalecem para sempre. Embora ainda não possamos compreender plenamente sua magnificência, a Bíblia nos dá vislumbres desse lugar maravilhoso para nos inspirar e nos dar esperança. O céu celestial nos lembra que nossa verdadeira pátria não está nesta terra, mas no reino eterno de Deus, onde Ele habitará com seu povo para sempre. Que essa promessa nos encoraje a viver com fé e perseverança, sabendo que a glória que nos aguarda é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar nesta vida. Conclusão do céu celestial. O céu celestial é o destino final e glorioso para todos aqueles que seguem a Cristo. É o lugar de perfeita comunhão com Deus, onde a dor, o sofrimento e a morte são abolidos, e a luz, a paz e a alegria prevalecem para sempre. Embora ainda não possamos compreender plenamente sua magnificência, a Bíblia nos dá vislumbres desse lugar maravilhoso para nos inspirar e nos dar esperança. O céu celestial nos lembra que nossa verdadeira pátria não está nesta terra, mas no reino eterno de Deus, onde Ele habitará com seu povo para sempre. Que essa promessa nos encoraje a viver com fé e perseverança, sabendo que é fascinante pensar que esses três céus estão interligados de maneiras que vão além da nossa compreensão humana. Eles não são apenas espaços diferentes, mas cada um tem um propósito divino em nossa jornada espiritual. E tudo isso se conecta a uma verdade fundamental. Deus é soberano sobre todos os céus. Ele é o Criador, o governante e o protetor. Agora, que tal entender como você pode viver de acordo com essa verdade em seu dia a dia? Agora que você conhece os três céus da Bíblia, fica claro que a sua vida espiritual não se limita apenas ao que você vê. O céu físico é apenas uma pequena parte do grande plano de Deus.
o céu espiritual e celestial nos lembram da batalha constante e da esperança de um futuro glorioso. Se você deseja entender mais sobre como esses céus se aplicam à sua vida, continue acompanhando os vídeos e mergulhe mais fundo na Palavra de Deus. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixe seu like para mais conteúdos como este.